Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, um tema que vocês me pedem muito nas redes sociais, que é sobre o período, de contrato de alguns jogadores do elenco. Então eu separei aqui pra vocês, pra trazer com mais detalhes, pra gente poder abordar de uma forma mais bacana aqui no vídeo. Então já deixa aquele like, já se inscreve no canal caso você não for inscrito, e vamos começar o vídeo com os jogadores que podem sair em 2020 caso o Santos não consiga renovar ou caso o Santos não tenha interesse em renovar. Começando pela zaga, né? O Luan Pérez é uma coisa que eu venho falando já nos últimos vídeos, que ele tem contrato com o Santos por empréstimo até dezembro desse ano. Caso o Santos queira fazer a compra dele em definitivo, tem que desembolsar 5 milhões de euros. Como vocês devem estar acompanhando aí no noticiário, o euro tá lá em cima, então o Santos, mais ou menos, assim, sendo bem otimista, uns 22 milhões, 21 milhões, para estar conseguindo ficar com o Luan Pérez em definitivo, né? Ele pertence a um clube da Bélgica, então o Santos precisa estar realizando a compra dele caso queira ficar com o jogador em definitivo. Outro jogador que pode estar deixando o Santos também, caso não exista renovação, é o lateral Pará, né? O Pará, que estava no Flamengo. Ele rescindiu seu contrato com o Flamengo, foi liberado para vir ao Santos, e o contrato dele vai até dezembro desse ano também. Então o Santos precisa se atentar a isso, né? A gente tem o Pará e o Madison apenas para a função de lateral direito, então o Santos precisa também abrir o olho caso queira ficar com o Pará ou já pensar em um outro lateral, né, para suprir a ausência dele. Agora, outros jogadores assim que estão com uma situação um pouco mais difícil também, né, assim como o Luan Pérez, o Evandro, né, ele que ainda não assinou a renovação dele com o Santos, ele que tem um contrato até o meio do ano e o Santos precisa renovar. Porém, o Santos também precisa se acertar financeiramente com os agentes dele, né, para conseguir dar seguimento aí nessa renovação. Então o Santos precisa se acertar com o jogador e com os empresários dele, principalmente em questão financeira. Outro que o Santos precisa correr para conseguir a renovação é o Yuri Alberto, né, o atacante que veio se destacando em alguns jogos que ele fez como titular, né, agradou alguns torcedores do Santos, é um jogador de seleção brasileira, né, da categoria de base, e vem despertando interesse também de clubes da Europa. O jogador, a gente acompanhou em algumas matérias que acabaram saindo, acha que merece uma maior valorização, né? Eles, os empresários, acham que merece uma valorização maior, então por isso que ainda não acertaram a renovação com o Santos. Então o Santos precisa também ficar esperto, porque no meio do ano o contrato dele já vence, ele já pode, na verdade, sair de graça para outra equipe. E um que praticamente só falta, né, se despedir oficialmente, porque nunca mais ninguém viu entrar em campo, é o Bryan Ruiz, que o contrato dele vai até dezembro desse ano. Então, 2020 são esses jogadores, né, que o contrato está acabando: Luan Pérez, Pará, Evandro, Bryan Ruiz e Yuri Alberto. Para 2021, um jogador que eu não coloquei aqui, né, que o Santos precisa correr com a renovação, mas é sempre bom deixar claro, né, vamos correr com a renovação para depois não ficar passando apuro, como a gente vem passando, né, com os jogadores do elenco. O Carlos Sanches, que é um dos principais jogadores do Santos, né, ao lado do Soteldo, tem contrato com o Santos até o meio do ano que vem. Então, assim, em janeiro, mais ou menos, ele já pode estar assinando um pré-contrato para sair de graça do Santos. Não sei qual é a intenção do Santos, se pretende continuar com ele, se ele também pretende ficar no Santos, mas caso o Santos pense em continuar com o Carlos Sanches, já tem que se movimentar, porque o contrato dele vai até o meio do ano que vem. Outro jogador que vai até o ano que vem o contrato, só que daí até dezembro, é o Caio Jorge, também outra revelação do Santos, que veio jogando muito bem nesse ano, né? Subiu mostrando, né, a mesma categoria que ele tinha na categoria de base, mesma categoria que ele tinha na categoria de base. Então ele vem também com um contrato até 2021. 2022, Veríssimo até o meio do ano, né, de 2022, Sacha e Marinho. Eu tô falando aqui mais ou menos os jogadores principais do elenco, assim, tá? Não tô falando todos contando reservas, mais ou menos os principais, que acredito que é o que vocês estão interessados. O Veríssimo também é bom deixar claro, falei isso nos últimos vídeos, que o Santos, de acordo com o UOL, já está entrando num certo consenso junto com o jogador para ele renovar com o Santos. Então, talvez a gente possa ter uma novidade positiva em relação à renovação do Lucas Veríssimo. Ele é um jogador em potencial que o Santos pode vender para a Europa, né? Só que acredito que com a renovação o Santos tá mirando faturar mais caso ele seja vendido para algum clube da Europa ou até mesmo do Brasil, né? Não sei.
Mas enfim, e 2023, Soteldo renovou com o Santos, né, no começo do ano, e Diego Pituca também renovou com o Santos ano passado, então até 2023. Então esse é o cenário, alguns jogadores bem importantes para o elenco, né, como eu falei, caso do Luan Pérez, que com a saída do Aguilar e com a saída do Gustavo Henrique, o Santos precisa sim ter um setor defensivo com bons jogadores, e o Luan Pérez faz parte disso. O próprio Lucas Veríssimo, o Santos também precisa assegurar que o jogador vai permanecer, porque são dois jogadores que, na minha opinião, são titulares do Santos. Então, como a gente não tem dinheiro para contratar, a gente tem que tentar pelo menos manter esses jogadores. E outra coisa que eu esqueci de falar aqui do Lucas Veríssimo é que ele também, assim como o Yuri Alberto, ele também cobra uma valorização salarial maior para renovar com o Santos, né? Então o UOL mesmo trouxe que o salário dele é um pouco menos de 200 mil reais. A gente sabe que para o mundo do futebol isso é um valor baixo, né? Apesar de que para mim e para você é um valor alto, mas no futebol é um valor considerado baixo, e também baixo pelo teto salarial do Santos também, né? Então tem mais essa, mas acredito que o Lucas Veríssimo e o Santos devam entrar num acordo para que ele estenda o vínculo dele com o Santos. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Como eu falei no começo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, e amanhã a gente volta para mais um vídeo. Grande abraço!